que eu vou fazer esse vídeo aqui é o Putz Digo. Caralho, meu irmão. Caralho. Então essa toda é uma história escrotíssima. É uma história patética. E eu fico me perguntando, caramba, se um cara como o Digo, que é um cara que tem tanto talento, ele tem muito talento, cara, pra contar a história. Tu imagina se um cara com esse poder de edição, com esse poder de oratória, fizesse realmente um conteúdo voltado a questões sérias do país. Então, por exemplo, um Putz Gilmar Mendes, Putz Alexandre de Moraes, Putz Lula, Putz Bolsonaro. Oi, o Nando Moura deu um puxão de orelha no Digo. E bem, se você é um cara que analisa um pouco mais as coisas, você deve saber que inevitavelmente uma hora ou outra isso iria acabar acontecendo. E ironicamente isso tá linkado com aquele elefante no meio da sala, que são basicamente canal de opinião / comentário. E pra falar a verdade, esse é um tema meio espinhoso de ser comentado, ainda mais por mim. Mas eu prometo que eu vou me esforçar ao máximo pra não acabar farpando ninguém desnecessariamente, ou acabar, sei lá, só me expressando errado. E muito é dito por aí que os canais de opinião / comentários estão na sua queda, isso e mais um monte de coisa. O que é ok, é só a opinião de um cara aleatório por aí. Só que o que não dá pra negar são que esses canais eles vêm se mantendo ao longo dos anos, sendo necessário que o youtuber faça algo muito cabuloso para que ele destrua o próprio trabalho, a ponto das pessoas não quererem mais te assistir. O que pro azar de muita gente, não é isso que acontece na maioria dos canais. Tanto aqueles que são criticados, como aqueles que volta e meia sempre criticam essas pessoas. O que acontece é que, pelo menos, na maioria das vezes, todo mundo ganha com isso. E com o crescimento vem a oportunidade de você acabar furando a sua bolha. E essa é a melhor oportunidade que alguém pode ter de acabar crescendo o canal. São pessoas de fora do seu ciclo que vão conhecer o seu trabalho e se porventura acabarem gostando de você, vão continuar te acompanhando. Eu tava vendo alguns vídeos antigos que estavam criticando canais de opinião, mas vídeos muito antigos, da época que o Z e o Bars ainda eram ativos na comunidade. E de como foi surgindo esse ato de criticar esse tipo de canal. E uma coisa eu posso dizer pra você que tá aí, antigamente as coisas eram muito mais cabulosas. Se o pessoal rasga a bunda no Twitter ou em vídeo com algum outro criador por ele ter uma opinião diferente da dele, imagina se esse pessoal começa a falar de política. E não existe criador de conteúdo que é tão mau caráter do que criador de conteúdo que fala de política, porque muitas das vezes esses criadores de conteúdo já vêm com um discurso completamente enviesado, porque ele já tem um lado que já é tomado. E é exatamente aqui que o Nando Moura entra. Eu vou deixar claro que esse não é o caso dele. O Nando Moura é um dos poucos canais que realmente criticam tanto a esquerda quanto a direita, de forma até que igualitária. Então o Digo faz agora o seu terceiro Putz Haluca, e eu vou fazer esse vídeo aqui, é o Putz Digo. Caralho, meu irmão. Caralho, são quase 3 horas e pouco falando de Haluca. Tá aqui, Putz Haluca 2, 7 milhões de visualizações. Há 2 dias atrás ele lança o Putz Haluca 3, onde tem esse trecho do vídeo, onde a bicha está aqui dizendo que vai comer meu legume, né? E tá aqui, 2 dias atrás, 1,9 milhões de visualizações. Então essa toda é uma história escrotíssima. É uma história patética. E eu fico me perguntando, caramba, se um cara como o Digo, que é um cara que tem tanto talento, ele tem muito talento, cara, pra contar a história, e a história, ela fascina as pessoas, mesmo que seja de uma criatura inócua como Haluca, um nada na vida como Haluca, entendeu? E fascina as pessoas querem ver, assistem até o final. Tu imagina se um cara com esse poder de edição, com esse poder de oratória, fizesse realmente um conteúdo voltado a questões sérias do país. Então, por exemplo, um Putz Gilmar Mendes, Putz Alexandre de Moraes, Putz Lula, Putz Bolsonaro, Putz filho do Bolsonaro, eu sei lá, Putz Mamacote. Não é mamacote, é mamacote. Olha, essa questão é realmente muito interessante a ser debatida, mas ela tem um defeito porque é facilmente refutável. Ei, por que você não tá fazendo vídeo do caso 94 da corrupção do governo? Ora, é muito simples, o canal é meu, logo eu posto o que eu quiser. E mesmo essa resposta sendo óbvia, por mais que você fale isso, as pessoas vão te responder: você tá passando pano, não é? É por isso que você não tá falando desse caso. Não, porque pro David Jones, que o cara errou o nome do personagem de Krauser com Wesker, o Digo fez um putz. E aí, pra Yasmin, que usou um suicídio pra tentar vencer uma discussão no grito, aí o Digo ficou quieto. Só lembrando, pessoal, essa não é minha opinião, só tô parafraseando as coisas que eu vi no Twitter. Tô dizendo isso pra mostrar pra vocês que até o Digo, que é o cara que tá lá no topo, é um cara muito criticado. Imagina só como que seria um inferno na vida dele se o cara lança, sei lá, um putz Lula. E mesmo se ele fizer um putz Bolsonaro, vai ter gente
gente que vai falar, não, porque não sei o quê, porque no putz Lula você fez assim, no putz Bolsonaro você fez assado, logo você tá passando pano pra um lado porque você aliviou pro outro. Novamente, olha a dor de cabeça que o cara ia ter se ele realmente fizesse algo assim. Se falando de thumbnail aquela vez o cara já gerou uma discussão enorme, imagina se ele fala de política. Porque qualquer coisa que ele faça a respeito de política vai trazer problema pra ele. Se ele falar que votou no Lula, ele vai ser criticado. Se ele fala que ele votou no Bolsonaro, ele vai ser criticado. Se ele falar que ele votou em branco, ele vai ser criticado. E do jeito que ele tá, que é em silêncio, não falando do assunto de política, o cara tá sendo criticado. E muito desses assuntos envolvem uma complexidade gigantesca. E adivinha só, não tem como alguém do tamanho dele fazer isso sem ficar na mira daquele pessoal chato. Aquele mesmo pessoal que mente, que distorce, que coloca a palavra na sua boca, que inventa. E olha que eu só parei pra pensar olhando no canal dele em específico, sem nem contar todo o poder da influência que ele tem, que ele vai influenciar canais menores, que porventura vão acabar se desentendendo porque tem opiniões políticas divergentes. Se o Digo fizesse isso, inevitavelmente ele iria criar, sei lá, alguma outra discussão como foi daquela vez com as thumbnails. E o restante, a gente sabe muito bem como é que é. Meu irmão, se a Mundiça, é claro que ele não vai fazer esse tipo de conteúdo, porque a Mundiça, a gentalha, ela não tá preocupada com essas questões. A gentalha, ela quer pegar alguma coisa inócua e ficar em cima. Então, assim, o milho da Larissa Manoela, é a separação de Sandy Júnior, não é Sandy Júnior, não, é Sandy e Lucas Lima, porra. Os irmãos não são casados, Nando. Muito bem. Então, a separação, o milho da Larissa Manoela, a Luca, qualquer besteira, o mendigo comeu a personal. Não é mendigo, é Jingles. Não é como o Digo. O outro também me processou, qual que é? O cara Diego Aguiar me processou, o cara fazendo o maior esquema de pirâmide financeira. Bem, eu vou ter que discordar. Eu não acredito que seja essa a questão em si. É claro que uma boa parte do público tá ali pra ver o hype do momento. Tudo isso somado com as pessoas que gostam dele. Se o Digo fizesse, sei lá, uma review sobre os Power Rangers, as pessoas vão querer assistir o cara. Mas é óbvio que se algum canal fizer um vídeo que não é do interesse do público, ele vai ter menos resultado do que o cara que tá fazendo um vídeo que é do interesse do público. Vamos supor que a treta do Haluca tivesse no seu auge de novo. Se alguém faz um vídeo do Haluca, ele vai ter view, ele vai ter resultado. Isso se ele faz vídeo visando esse tipo de coisa. Agora, se o cara faz um vídeo, mas não é do hype do momento, é óbvio que ele vai chamar menos atenção, pelo menos da grande massa em geral. E eu não sei, aqui eu sinto como se o Nando Moura tivesse confundido o público de canais de opinião / comentário com aquele pessoal chato que se interessa por Choquei, A Fazenda, BBB, esse tipo de coisa. E pelo menos, a menos que a minha opinião esteja muito errada, eu acho que o público desses canais são completamente diferentes do que essas pessoas que realmente se interessam por esse tipo de coisa. Mas sim, eu entendi exatamente o que ele quis dizer. Ele tá falando que as pessoas se interessam por coisas que não agregam em nada, quando na verdade elas deveriam se interessar por pautas que são interessantes pro futuro do país. Só que o que o Nando Moura não pensa são que muitos desses casos que às vezes são frívolos, até como o caso do Haluca, dá sim pra você tirar uma boa reflexão sobre tudo o que acontece ali. Algo que seja realmente positivo, uma lição de vida, ou alguma coisa que seja nessa linha. Então por que o Digo não faz esses vídeos? Eu acho que, primeiro, ele ia colocar um alvo na cabeça dele, se ele fizesse um vídeo a respeito dessas pessoas que realmente detêm o poder no Brasil, e não ser insignificante como o Haluca. E segundo, o público não se interessa por isso. Aí David Jones confundiu lá o Wesker com Priquitos, sei lá quem. Aí tá aqui, putz, David Jones, 2,9 milhões de visualizações. O povo gosta de se preocupar com bosta. O povo gosta de se preocupar com bosta. Com coisa que não leva a nada. Então, putz, Digo, porra, cara. Eu chutaria que esse é o preço por você estar no topo. E eu batizo esse fenômeno como a síndrome do Digo Dark. Já que agora em diante as pessoas que assistem ele vão sempre cobrar esse nível de produção, que ele tem esse sangue no olho na hora de produzir um vídeo quando alguém fizer algo que seja errado. E já que ele entregou algo que tá aqui em cima, e se por algum motivo ele entregar algo que vai ficar aqui embaixo, vai ser ruim pra ele. Aliás, não só pra ele, mas pra todos os canais que falam do mesmo tema que ele tá falando. Qualquer coisa que seja entregue abaixo disso, automaticamente vai ser considerado ruim. E eu não sei até onde isso é positivo pro canal dele e é maléfico pros outros canais. Da mesma forma que, na opinião do Nando, é positivo pro Digo ficar quieto na dele fazendo os vídeos que ele faz. Mas é maléfico pro país o cara não usar esse talento que ele tem pra falar de pautas políticas. Bem, esse vídeo aqui pra mim tá gigante na gravação, pode parecer que não, mas é muito difícil gravar mostrando o rosto, ainda tô me acostumando com isso, eu realmente quero melhorar muita coisa aqui nesse canal, se inscreve. Agora, se você fica preocupado com Haluca, se você fica preocupado com milho de Larissa Manoela, tudo que eu tô falando pra você aqui é grego. Agora vocês imaginam se um cara com a narrativa boa, como o Digo tem, se ele fizesse, por exemplo, um putz
Putz Mendonça, que não dá. Putz Danilo Gentili. Faz o Putz Danilo Gentili, dá view, porra. Coloca o nome do Danilo aí que dá view pra caralho. E aí conta essa história. Só que aí é foda, porque ele coloca, o Digo colocaria na cara dele um alvo. Estão entendendo? A situação é muito mais séria, cara. E o problema não são nem os políticos. O problema é a gentalha, a mundiça que colocou esses políticos lá e que se preocupa com as coisas mais inócuas e mais imbecis que você pode imaginar. Como, por exemplo, sei lá, Raluca dizendo que vai me traçar com um cintaralho. É isso. Isso é um país de patético, mano. Isso é um país de gente medíocre. É país de mundiça. Mundiça, você sabe, é o upgrade da gentalha, né? E eu não tenho preconceito nenhum. Eu não tenho preconceito nenhum. Eu odeio todos os canalhas de maneira igualitária. Eu odeio todo canalha de maneira igualitária. Não interessa se é bolsonarista, não interessa se é petista, não interessa se é da turma de Raluca, não interessa porra nenhuma.